Glórias ao Senhor. Ele seja adorado sobre nós, sobre as nossas vidas. Aleluias. Glórias a Deus. Amém, igreja? Infelizmente o preletor não deu para vir. Aconteceu um imprevisto com a esposa dele e ele não deu para ele vir. Peço desculpa à igreja, mas eu vou estar agendando com ele outro dia para estar ministrando aqui na nossa igreja, a igreja do Senhor, quer dizer, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus é louvado sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar vocês para estar buscando a palavra de Deus nesse momento. O tema dessa noite é lição para os crentes. Amém? Amém. E aí você deve estar pensando, o que o Arão vai contar agora? Eu quero convidar vocês para abrir em Lucas, capítulo 10. Aleluia. Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 10. Voltou lá em Filipenses. Aleluia. Deus seja louvado, glorificado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10. Nós vamos estar fazendo uma leitura aí do 30 em diante, que diz assim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, as quais despojaram-se, depois espancaram-os e foram embora, deixando quase morto. Por causa descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, vendo, passou do lado. De igual modo, passou também por aquele lugar o levita, que vendo o passou de largo. Mas o certo samaritano ia viajando, chegou perto dele, vendo,
moveu-se de intimidade e compaixão, e aproximou-se e atolou-se as feridas, aplicando-lhe o azeite e o vinho, e pondo-se sobre as suas calvaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. E no dia seguinte partiu, tirou 2 dinheiros e 2 hospedeiros, dizendo-lhe: cuida dele, tudo quando gastares, mais pagarei quando voltar. Amém? Só até aqui. Só até aqui. Nó, ô glória. Quando falei essa última frase aqui, quando eu voltar, eu pagarei tudo para ele. Lembrei da ressurreição de Jesus. Lembrei de Jesus voltando aqui agora e pagando, tudo aquilo para nós. Mas o que eu quero trazer para esse texto nessa noite? O que eu quero trazer para mim e para você nesse momento? Uma lição para mim e para vocês. Quem que era o samaritano? Samaritano era uma tribo que, passando no meio do seu caminho, eles se desviaram no caminho do Senhor. A palavra fala isso muito bem claro ali na época da época dos Macabeus ali, e ali teve muitas divisões de judeus, e os judeus se misturaram com outras tribos, com outras etnias, e foi aí que começou a surgir o povo samaritano, que é de misturado com os judeus. Eles não têm uma descendência legítima, mas têm um sangue de judeus, e era por isso que eles eram rejeitados, era por isso que eles não era lembrado. Mas quem carregou aquele homem? Quem carregou aquele homem samaritano? Por isso que hoje Deus me enxertou a mim e me enxertou a você na raiz de Jessé, na raiz, para que nós possamos também estar arraizado à sua descendência. Porque tem muitos brasileiros bons, tem muitos africanos bons, tem muitos franceses bons, tem muitos gringos bons, várias pessoas que adoram a Deus, muitos ricos bons, mas muitos têm perdido a visão. E o primeiro tópico dessa mensagem nessa noite é: tenha discernimento. Não perca. Quando aquela moça chegou aqui para me abençoar com algo aqui dentro da igreja, a primeira coisa que eu falei com ela assim: você é um anjo de Deus que veio me abençoar. E ela não me falou que ia me abençoar primeiro. Primeiro ela falou que ela veio cá que tinha algo de Deus para mim. Aí eu trouxe a palavra para ela assim: eu lembro de uma passagem boa que eu não posso esquecer. Quando o Senhor enviou Ló em Sodoma e Gomorra, enviou os anjos em Sodoma e Gomorra para livrar Ló, para abençoar Ló, para tirar Ló dali. Lembro de Daniel, quando o Senhor enviou o anjo ali. Lembro de Sedac, Mesaque e Abednego. E ali eu comecei a falar com aquela mulher. E aquela mulher calada, só me observando, perguntando do ministério, isso e aquilo. Mas ela falou: eu tenho algo do Senhor para você. Aí ela me perguntou assim, aqui tem algum lugar que você separa um lugar para os pastores? Aí eu falei: futuramente eu vou construir lá em cima, mas por enquanto está sendo aqui embaixo aqui. Aí ela falou, aí eu falei com ela:
Você não sai antes de orar por mim, não. Falei com ela. Porque toda pessoa que começa a falar de Deus, eu não perco a oportunidade e peço para orar por mim. Mas aí ela falou comigo, eu tenho algo para te abençoar. Aí eu falei, oh Deus, amém, Jesus. Para abençoar os seus pastores quando vêm cá, para tomar um café, para tomar um lanche. E eu não imaginava que seria isso. Às vezes era um biscoito, às vezes ela falou, você tem uma caixa aí? Quando ela falou caixa, eu falei, deve ser biscoito. Veio na minha cabeça, você tem uma caixa aí? Falei, até agora arrumar uns biscoitos, né? Que ela falou sobre alimentar. Aí quando ela chega com essa surpresa grande. Aí de repente, ela pede para orar para mim. Ela prostra aqui no chão e começa a chorar. Foi algo muito emocionante aqui hoje. Quero falar para vocês, não perca a oportunidade de Deus te usar. Quem que quer meu nome? Aquele samaritano foi lembrado por Deus. Porque os samaritanos não podiam misturar com quem? Com os judeus. Por que Deus conta a história desse samaritano? Para que Deus lembra a história desse samaritano? Para trazer para mim, para você, para a gente começar a ter discernimento daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Ter visões espirituais daquilo que Deus vai começar a fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a segurar Cristo nas suas mãos. Comece a segurar Cristo nas suas mãos, que você vai ver como grandes coisas vai começar a fazer na sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que nós comeremos o melhor desta terra se nós andarmos no caminho dele. Eu estou marchando para a terra de Canaã. Eu estou marchando para a terra da promessa, porque Deus ele me prometeu em João capítulo 14 que ele vai para o Pai, mas ele está preparando um lugar para mim. Tenha discernimento daquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida nessa noite, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Mas para você começar a ver os sinais de Deus, você tem que começar a ter discernimento. Glória a Deus. E aquele homem teve. E aquele homem teve. Glória a Deus. E aquele homem não foi lembrado por ninguém. Quem lembrou dele foi quando Jesus começou a contar a parábola. Às vezes Jesus podia estar na montanha. Às vezes Jesus podia estar em algum lugar ali. Ou pode ser até esse homem. Pode ser até esse homem. Porque não fala o nome dele. Já parou para pensar nisso? Porque fala tão claro da história que Jesus estava lá. Estava lá. Explicou toda a situação. Toda situação. E o texto sagrado afirma bem claro que esse certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, se ele descia de Jerusalém para Jericó, às vezes ele também podia ter encontrado com Jesus, indo para Jerusalém. Olha para você ver. Ele estava descendo para Jericó. Jericó antigamente era uma terra muito próspera. Mas quem conhece a história de Jericó, ela foi destruída naquela época. Mas era uma terra muito frutífera, e os mercadores passavam naquele caminho para fazer compras naquela época, porque era um lugar muito frutífero naquela época. Mas o que eu quero falar para você nesse momento? O que eu quero falar nesse momento para você? Deus, Ele tem algo para despertar você nessa noite. A palavra mesmo fala, segundo os estudiosos,
a entrada de Jerusalém a Jericó tinha mais ou menos 27 quilômetros, como diz o estudioso Flávio Josefo. O que eu quero falar para você nessa noite? Quando você tem discernimento, você anda no caminho certo. Quando você tem discernimento, segundo passo, você anda no caminho certo. Vemos aqui que Deus trouxe uma palavra para esse homem. O caminho, Deus, ele é direcionado. Mas vemos aqui que também, se nós não tivermos discernimento, muitas vezes nós vamos ser hipócritas. Muitas vezes nós vamos passar, fingir que não vamos conhecer. Eu quero trazer para o seu coração nessa noite uma palavra de discernimento para aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida nessa noite. Deus, ele plantou, e eu estou trazendo ao seu coração nessa noite uma palavra de discernimento. Vemos aqui que o bom samaritano, ele teve discernimento. Ele praticou. Terceiro passo: quem tem um bom discernimento, ele pratica. Porque ele não vai resistir vir aquela pessoa no chão. Ele vai tentar fazer alguma coisa para tentar ajudar aquela pessoa. Ele vai tentar de tudo para trazer algo para aquela pessoa, para agradar a vontade de Deus. E quem tem discernimento da palavra, anda no caminho da palavra e faz aquilo que a palavra ensina. Não sei o motivo que eu estou trazendo essa palavra para mim e para você, mas essa história fala bem claro de uma parábola de um samaritano, contada por Jesus. Contada por quem? Por Jesus. Foi qualquer pessoa que contou. Foi Jesus. Foi Jesus. Imagina Jesus contando a história do cego de gado para alguém. Imagina, Alessandro, Jesus contando a história sua para alguém. Imagina, Robson, Senhor Jesus contando a história sua. Porque isso tem acontecido. Como, Alan, tem acontecido isso? Lembra da história de Ananias? Quando Saulo, que a gente era Saulo, caiu do cavalo, né? E ficou cego, né? E naquele momento, o Senhor traz uma visão para Ananias e fala assim: Ananias, eu quero que você vá num lugar e tem um homem lá chamado Saulo. E eu quero que você ore por ele, porque ele vai ser um homem muito precioso aos meus olhos. Aí o que acontece com Ananias? Ele fala assim: Senhor, eu tenho muito ouvido sobre esse Saulo, ele vai me matar. Mas aí o Senhor fala com ele: vai lá, que ele é um homem escolhido meu, eu tenho uma obra para ele. Aí de repente o Senhor usa Ananias para curar Saulo. Aí de repente novamente o Senhor fala com Saulo: Saulo, vai na casa de um homem chamado Barnabé, que ele vai te ensinar. Olha para você ver, ele é muito estudioso, ele que vai estar te ensinando o caminho. Olha para você que Deus faz, gente.
Olha o discernimento da palavra de Deus para um, para o outro. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa para mandar essa pessoa lá na sua casa, para você ser usado por Deus. Você vai ser o Espírito Santo, vai chegar. E hoje, foi essa visão que eu tive aqui hoje. O anjo do Senhor que me visitou aqui hoje. Porque ele não só tem uma xícara, é 2 xícaras. Não é um copo, é 2 copos. Por que não era só um copo? É 2. Está entendendo? Mistério? Por que eu falei com você? Vem ver o mistério. Não era 1, é 2. Eu vou tomando um cafezinho com Jesus aqui. Glória a Deus. Deus é bom, gente. Glória a Deus. Chega mais cedo aqui, a moça chega, eu quero te abençoar. Isso não é sinal de Deus, não. Isso não é mão de Deus fazendo a obra aqui, não. É coisa simples, mas é algo grande para Deus. Como aconteceu com esse homem samaritano. A única coisa que esse homem samaritano precisava é o quê? Era levantar aquele samaritano e limpar as feridas deles. Mas aquele sacerdote não quis ouvir. Aquele levita não quis ouvir. E muitos de nós estamos assim, não estamos querendo ouvir o Espírito Santo de Deus falar, querendo o Espírito Santo nos ensinar. Nós estamos cheios de hipocrisia, carregamos a Bíblia dentro do braço, damos glória a Deus, damos aleluia, mas não paramos para ouvir a voz de Deus. E hoje eu parei aqui para sentar aqui, e eu falei ontem, eu tenho que parar para começar a ouvir a voz de Deus. Porque é uma correria minha, gente, para lá e para cá eu não paro. E hoje eu decidi ficar aqui. Não foi fácil, porque eu sou operativo, mas eu consegui ficar aqui. Andava para lá, passava estudo, voltava para cá. Aí não sei se eu orava, se eu fazia isso, se eu fazia aquilo. Hoje eu fiz 3 coisas. O que eu quero trazer para o seu coração nessa noite? Tenha discernimento naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Essa é a lição que eu estou trazendo do meu testemunho que aconteceu aqui hoje e do testemunho do samaritano, que ele teve discernimento. Ele teve discernimento. Se às vezes a pessoa te fez raiva, ora por ela. Se às vezes a pessoa está tirando você da bênção, jejua por ela. A palavra mesmo fala: orai até para aqueles que te maldizem. Orai por aqueles que te aborrecem. Eu tenho orado pela vida do meu padrasto. Tenho clamado para Deus converter o coração dele. Tenho. Mas tem situações que também a gente não podemos aceitar. O Espírito Santo intercede todos por nós, não intercede? Não intercede por nós? Mas Ele quer que nós ficamos nas coisas erradas? Quer? Quer não. Mas em todo tempo está falando, ó, muda de vida. Restaura, perdoa, abre seu coração. É isso que Ele nos ensina. Mas para isso nós temos que ter o quê? Discernimento. E eu entendi bem claro aqui a palavra de Deus sobre samaritano. Deus falou para os seus discípulos ali, bem claro: meus filhos, tenha discernimento daquilo que eu estou falando para vocês. Tenha discernimento daquilo que eu estou falando com vocês. O que ele contou a história? Para que então? Para que os seus discípulos começassem a aprender sobre religião, sobre hipocrisia, sobre misericórdia e sobre amor. Vemos aqui que Deus
trabalhou em 4 fases aqui de frases. Mas como tem andado o seu coração? Como tem andado o seu coração? O verdadeiro é aquele que tem discernimento. Cuidado com as hipocrisias. Cuidado com as religiões. Nós vemos aqui os levitas, que eram hipócritas. Nós vemos aqui os fariseus, que eram hipócritas. Lucas descreve bem claro sobre isso, sobre como muitas vezes a religiosidade nos cega. Esqueci. Entrou outro também para me abençoar com desinfetante. Entrou ele também. Aí o que aconteceu com esse desinfetante? Ele queria vender para mim, né? Mas só que estava num preço muito caro. Muito caro mesmo. Dá para comprar 3 litros mais ou menos do desinfetante. O preço que ele me pediu. Aí ele falou, não precisa não. Eu vou te abençoar. O desinfetante. Está ali atrás do lado. Mas ele saiu daqui. Mas antes de eu te abençoar esse desinfetante, ora por mim. Eu falei, claro, irmão, que eu vou orar por você. Claro que eu vou clamar por você. Então que hoje entrou 3 tipos de classe aqui dentro hoje. E todos os 3 eu orei. Clamei pelos 3. E cada um em uma área. E cada um. O que eu quero falar para vocês, gente, é mão de Deus. Eu não perdi a oportunidade de orar. Nenhum dos 3 eu não deixei de orar por eles. Todos os 3 eu orei. Todos os 3 eu clamei. E cada um abençoou de uma forma. Cada um. Gente, Deus é um Deus que faz coisas. Mas nós temos que estar todo o tempo atento pelos seus sinais. Como virão se vocês não preguem? Como? Aquele momento, aquele samaritano, ele não perdeu a oportunidade de fazer o bem. A pregação dele foi fazer o bem para aquele homem. A pregação daquele samaritano foi carregar aquele homem naquela carroça. Foi levar aquele homem no hospedagem. E aí ele fala num versículo bem claro. E quando eu voltar, eu pago o que ele gastou. Quando ele voltar, ele vai te pagar o que você fez por ele. As coisas boas e as coisas mal. A Bíblia fala sobre isso quando Jesus voltar. Então fica atento naquilo que Deus está semeando nas suas mãos para você fazer. Tire essa incredulidade, esses pensamentos. Essa pessoa aqui eu não vou orar por ela não. Essa pessoa aqui eu não vou clamar por ela não. Essa pessoa aqui eu não vou fazer não. Faça. Ora. Clama. Aqui na igreja, nesses 2 meses e meio, já entrou vários tipos de pessoas. E todas elas, Deus deu graça da gente abraçar elas. E uma livrar da morte, do suicídio. Olha para você. Deus é um Deus que opera. Então quero trazer ao seu coração essa noite, para você começar a ter discernimento naquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida nessa noite. Vocês estão entendendo? Aquilo que Deus está trazendo no seu coração. E que diz aqui para a gente estar encerrando. Abre comigo em Salmos, capítulo 119. Último tema.
Seja sal dessa terra e luz desse mundo. Seja sal dessa terra e luz desse mundo. Salmo 119. Aleluias. Versículo 105, que diz assim: vamos ler o 104 primeiro, depois o aleluias. Deuteronômio 119. Aleluias. Glória a Deus. Deus é um Deus que traz. É 119, me perdoa. 119, 105, 104. Isso. Que diz assim. 119, versículo 104. Que diz assim: pelos teus mandamentos alcançarei entendimentos. Olha aqui, pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreço todos os falsos caminhos. Toda a tua palavra, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha para você ver. Quando você está no caminho do Senhor, quando você está cheio do Espírito Santo, cheio de entendimento, cheio de direção, Deus dará discernimento para você entender aquilo que você deve fazer. Glória a Deus. E naquele momento, quando eu estava lendo essa palavra aqui sobre o samaritano, o que trouxe de conclusão sobre essa vida do samaritano? Ele soube ouvir a voz de Deus. Ele soube ouvir a voz de Deus. Porque nem todos que moram numa favela é malandro. Tem um ditado popular que é assim: nem todos que moram ali é malandro. Tem trabalhadores ali dentro. Tem trabalhadores que correm atrás ali dentro. Tem pessoas direitas ali dentro. Mas muitas vezes o que tem impedido nós de crescer espiritualmente são os nossos olhos e a nossa língua. E não deixa Deus falar. Não deixa Deus nos direcionar. Então eu quero que você comece a buscar isso do Senhor. Direção naquilo que Ele quer que você faça. Mesmo que seja lavar um banheiro, mesmo que seja lavar a igreja, mesmo que seja levar uma roupa para o irmão, mesmo que seja dar um abraço em alguém, mas faça para Deus. Faça para Deus. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. O bom samaritano é aquele que abre o coração, mesmo no momento de cansaço. Eu sempre, quando passo perto de um morador, sempre quando passo às vezes perto de alguém que está caído no chão, eu sempre lembro dessa passagem. E quando às vezes eu não ajudo, eu fico com um peso no coração. Peso no coração. Mas nós temos que aprender com Jesus. Amém? Vamos orar. Curva essa cabeça. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite para trazer ao seu coração esse discernimento. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai,
Perdoa se muitas vezes a gente não teve discernimento em algumas coisas que tem acontecido, Deus, em nossos próprios olhos. Perdoa, Pai, se às vezes a gente não tenha, Pai, ouvido para parar, Pai, para ouvir aquele que está aflito. Perdoa, Deus, se às vezes, Pai, a gente não tem paciência, Pai, com nossos irmãos. Perdoa, Deus, se a gente não tem, Pai, paciência, Pai, na nossa casa, na nossa família. Perdoa, Deus, se às vezes a gente tem errado tanto com o Senhor, Pai, não tem discernimento. Muitas vezes, Pai, nós temos sido fariseu. Muitas vezes, meu Pai, nós temos sido hipócrita. Muitas vezes, meu Pai, nós temos perdido, Pai, o alvo do Senhor. Pai, traz, meu Deus, traz, meu Pai, um coração igual o teu. Traz, meu Pai, um coração igual o teu, meu Pai. Pai, nos ensina o teu caminho, Jesus. Nos ensina, Pai, o teu caminho, Pai. Nós precisamos, Pai, do Senhor. Nós precisamos do seu ensino, meu Pai. Nós precisamos, Pai, de sua orientação. Que nós possamos, Pai, ter discernimento, Pai, nesse mundo que nós moramos. Oh, Pai, nos dê entendimento, Pai, nesse mundo que nós temos andado, meu Pai. Pai, nos dá um coração igual o teu, Pai. Dá-nos coração igual o teu, Pai. Oh, Pai, peço ao Senhor nessa noite para dar um coração igual o dele. Oh, Espírito Santo, visita sobre nós nessa noite, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Oh, Deus, dá um coração igual o teu, Deus. Aleluia, Jesus. Eu peço ao Senhor, Deus, que nós possamos ter discernimento nesse mundo, Deus. Nos dê um coração quebrantado. Pai, nos dá um coração, Deus. Traz um coração novo, Deus.